Apenas 2 reis na história da Inglaterra receberam o título de O Grande. Um deles foi Alfredo de Wessex, responsável por combater muitas invasões vikings e dar início ao ideal de unificação da Inglaterra. O segundo foi um dinamarquês, chamado Canuto, que durante sua vida foi rei da Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Canuto era filho de Sven Forkbeard, que era rei da Dinamarca no ano 1014 da Era Comum. Pouco se sabe sobre a infância e a juventude de Canuto. Ele tinha menos de 20 anos quando acompanhou seu pai em uma invasão bem-sucedida da Inglaterra, em agosto do ano 1013. Nas sagas nórdicas, Canuto é descrito como um homem excepcionalmente alto e forte e de boa aparência, exceto pelo nariz, que era fino e bastante adunco. Ele tinha pele clara e uma cabeleira grossa. Seus olhos eram melhores do que os dos outros homens, tanto mais bonitos quanto mais aguçados. E assim ele era descrito pelas sagas. Enquanto o rei Sven estava conquistando a Inglaterra, Canuto foi deixado no comando do exército dinamarquês. Após a morte repentina de seu pai, Canuto foi proclamado rei pelo exército dinamarquês. No entanto, a Assembleia dos Nobres Ingleses se recusou a aceitá-lo e, em vez disso, votou pela restauração do trono inglês ao rei anterior, chamado Euteuredo, que havia sido derrotado por Sven e estava exilado na Normandia. 2 anos depois da morte de Euteuredo, Canuto se tornou o único rei da Inglaterra, em 1016. Enquanto isso, seu irmão, o rei Haroldo II da Dinamarca, acabou falecendo no ano 1018. E Canuto também foi coroado rei da Dinamarca. Quando o jovem Canuto assumiu o trono inglês e dinamarquês, poucos poderiam ter previsto que ele se tornaria um dos reis mais bem-sucedidos do período medieval, governando o Império Escandinavo, que se estendia por todo o Mar do Norte. A fim de associar sua linhagem com a dinastia inglesa e se proteger contra ataques da Normandia, Canuto casou-se com a viúva de Euteuredo, Emma da Normandia, filha de Ricardo, o Duque da Normandia. Como rei da Inglaterra, Canuto combinou instituições, e seu reinado na Inglaterra seria justo tanto para o povo inglês quanto para o dinamarquês. Ao dividir o país em 4 grandes condados de Wessex, Mércia, Anglia Oriental e Nortúmbria, ele instituiu o sistema de senhorios territoriais, que fundamentaria o governo inglês por séculos. Durante o início de seu reinado, Canuto foi um líder severo e recorreu a execuções e exílios para manter sua posição inicialmente precária como o rei do Império do Mar do Norte. Canuto planejou o assassinato do irmão de Edmundo Ironside e perseguiu os filhos de Edmundo, e mandou matar muitos de seus proeminentes rivais ingleses. Depois de alguns anos, quando seu governo se tornou mais estável, ele adotou uma política menos dura e permitiu que mais saxões ocupassem posições de poder. Em 1028, Canuto conquistou a Noruega com uma frota de 50 navios vindos da Inglaterra, assumindo o poder como governante de um enorme império ao redor do Mar do Norte. Canuto converteu-se ao cristianismo e foi um ávido protetor da igreja. Ele promoveu líderes da igreja inglesa e foi reconhecido pelo Papa como o primeiro viking a se tornar um rei cristão. Ele embarcaria em uma peregrinação para Roma. Canuto demonstraria reverência e humildade, e ao retornar à Inglaterra, ele prometeu a seus súditos saxões que governaria com misericórdia e justiça. Canuto governou a Inglaterra por 19 anos, e a proteção que ele deu contra invasores vikings ajudou a restaurar a prosperidade naquelas terras. Após atacar a Escócia, Malcolm II, rei dos escoceses, reconheceu que Canuto era um sucerano e a paz com a Escócia foi estabelecida para o restante do reinado de Canuto. Canuto, o grande rei anglo-saxão, morreu em 12 de novembro de 1035. Ele seria sepultado em Westminster. Com sua morte, o trono da Dinamarca foi sucedido por seu filho, Hardicanute, também conhecido como Canuto III. Outro filho seu, chamado Harold Harfoot, assumiu o poder na Inglaterra, governando até sua morte em 1040, encerrando assim a história do maior rei viking a reinar sobre a Inglaterra.